Eu me lembro quando eu cheguei para conhecer a escola, minha filha não tinha nem completado 2 anos, e eu entrei aqui já falando para a Natúcia, olha, minha filha é uma criança muito difícil, muito brava, ela chora muito. Quer dizer, eu estava rotulando a minha filha, as pessoas chegavam perto de mim, nossa, eu não quero me cumprimentar, eu falava, realmente, ela é brava. Pegava um brinquedo dela, ela já gritava, chorava, não queria emprestar. Natural você ter essa fase, mas jamais podia relar nas coisas dela, não podia relar nela, ela não deixava relar. Quando 2 crianças estão brigando, né, essa confusão, esse conflito, o choro, a briga mesmo em si, causa no adulto uma reação muito importante, assim, de se observar, né? Geralmente o adulto vê esse conflito como algo antinatural. Não faz parte, isso não pode acontecer entre crianças e naturalmente se tem essa linha de faça isso, peça desculpa pro seu amigo, isso não se faz, que coisa feia, não pode fazer assim, não pode brigar, menino bonzinho não briga. E na verdade isso não ajuda no desenvolvimento da autonomia moral. O que é necessário fazer é observar o conflito sem julgar esse conflito, porque sem dúvida nenhuma existem diferentes perspectivas. A gente nunca vai saber bem, mesmo que você estiver acompanhando desde o início o desenrolar da situação, nunca a gente sabe bem de onde começou, para onde parou. Então a gente não tem que ocupar um papel de juiz durante a mediação de um conflito, né? Não é se colocar ali como, você tem razão e esse é vilão e aquele é vítima. As crianças não precisam disso. Elas só precisam ser ouvidas. Cada uma tem direito de se colocar e de dizer que está se sentindo de alguma maneira diante daquele conflito. E com essa pergunta-chave, existe outra maneira da gente resolver essa situação? As próprias crianças podem dar soluções. Quando eu entrei aqui na escola e que a Natúcia começou a perceber, que a gente começou a conversar e ela começou a me orientar de que forma que eu podia resolver aquela situação, eu senti que era fácil, eu vi que eu podia, que eu conseguia fazer. E a forma que as colaboradoras falavam com ela, que era um tom sempre baixo, na altura, conversando, e eu olhava aquilo e falei, nossa, mas ela está conversando, tendo esse diálogo, minha filha está entendendo, vou estender isso para minha casa. Chegava em casa e fazia o mesmo, então tudo que elas faziam eu sempre copiava em casa. E começou a dar muito resultado. A mudança foi assim, em 15 dias. Na primeira semana eu já comecei a ter mudanças em casa. E até mesmo meu marido comenta, ele falou, mas é inacreditável, né? Como o problema estava da forma que a gente estava conduzindo a situação. Quando a gente observa um conflito de uma perspectiva construtiva, a gente já não teme mais o conflito, a gente não faz de tudo para evitar esse conflito. Se eu entendo que o conflito faz parte da relação, da vida, porque nós adultos somos assim, nós nos relacionamos diariamente com várias pessoas e conflitamos diariamente com várias pessoas, não necessariamente brigamos, mas as ideias conflitam, não é? E nós precisamos viver com isso. Se eu considerar que criança pequena também é assim, eu invisto nessa relação a ponto disso refletir na vida futura da criança. Não é só para isso, mas o desenvolvimento da autonomia é favorecido e ele vai perpassar todas as fases da vida. Então, eu já ficava tensa, porque como eu não sabia conduzir a situação, tinha um conflito com outras crianças, eu já não sabia, eu já pegava ela, eu já ficava muito brava, sempre fiquei muito brava. E eu ficava brava, eu chamava atenção e não conversava. Hoje, como eu sei, eu vou perceber algum conflito com alguma outra criança, eu já vou do lado, bem tranquila, vou conversar e vou explicar para ela o que está acontecendo. Então eu gosto que ela sinta, que ela entenda o que está acontecendo, não simplesmente vai lá e pede desculpa. Então fica uma coisa, eu vou lá, bato e peço desculpa. Não, eu quero sim que ela sinta toda a situação. Então, com a educação infantil, que é o que a gente vive aqui no dia a dia, são momentos de conflito mais pautados
no momento, no agora. Então, por exemplo, quando a criança está entrando num conflito com outra, a nossa intervenção direta é da mediação e antes disso de observação, para que a gente tenha um contexto mais amplo antes de já interferir. Então, quando a gente está em observação com a criança e olhando o conflito, a gente também dá essa potência, acreditar na potência de que ela vai conseguir resolver por ela, e a partir do momento, se a gente vê que isso não é real ou que ainda não é possível em relação à criança, aí sim a nossa presença é importante. Que aí a nossa atuação mesmo é o de observar e de estar presente. Não é deixar o conflito acontecer e a gente fingir que nada está acontecendo. Não, eu estou ali, estou observando. E se necessário, a minha presença ela vai ser pontual. Eu também sabia. Sabia sim. E o papel do educador é mostrar possibilidades. Porque quem está dentro de um conflito, quem está dentro do olho do furacão, de repente nem enxerga as possibilidades e por isso se deu o conflito. Então, quando o educador chega, abaixa-se na altura da criança e pergunta para ela de que outras maneiras nós podemos resolver isso. Existe uma forma diferente de resolver isso? Por que vocês estão brigando? Trazer à tona o que está acontecendo geralmente já faz com que as crianças parem e observem o conflito. A gente não precisa simplesmente separar as crianças e dizer para elas: pede desculpa, olha, você machucou seu amiguinho, pede desculpa para ele. Isso não é mediação de conflito, né? Mediação de conflito é quando a gente realmente coloca as crianças a observarem o que aconteceu, o que motivou o desentendimento. Então, quando você sente raiva e alguém te faz pedir desculpa para o outro, quando você ainda não se colocou a observar o ponto de vista do outro, você não se descentrou para observar o outro, como é que eu peço desculpa? É muito invasivo, né? E as crianças não estão sendo respeitadas quando são levadas a pedir desculpa antes que ela tenha consciência de qual é a culpa, então. Qual foi minha culpa? Qual foi a minha responsabilidade? Eu costumo dizer que desculpa é tirar a culpa. Às vezes a criança não foi nem convidada a perceber a responsabilidade dela no conflito e ela já foi impositivamente levada a pedir desculpa. E isso não faz menor sentido. E acaba acontecendo, que não é muito difícil, e nós aqui já tivemos a experiência de algumas crianças se habituarem a pedir desculpa. Então ela já bate numa criança e já pede desculpa. Ela bate em outra e pede desculpa, 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 como se isso fosse o suficiente, não é? Então a gente, nesse momento, tem que levar as crianças que têm esse comportamento a observarem que ela, com a atitude dela, ela causa um prejuízo, um dano ao outro. O outro vai chorar, o outro vai sentir dor, o outro se expressa de alguma maneira que ajuda ela também a perceber que ela não fez alguma coisa positiva. E a partir do momento que eu comecei a ter um diálogo com ela, eu aprendi a ter esse diálogo, eu falo aprendi porque eu não tinha, porque eu achava que ela não me entendia, eu achava que ela não ia me escutar. E quando eu aprendi a ter esse diálogo, eu percebi que sim, que ela me escutava, que ela me entendia e que tudo ficou mais claro, tudo ficou mais fácil. E hoje ela consegue se expressar, eu dou atenção às emoções dela, eu nomeio os sentimentos e, consequentemente, ela acabou se transformando, o comportamento dela mudou. E eu só tenho a agradecer a equipe Luz da Vida, a Natúcia, pelo acolhimento da minha família, com todo esse amor e todo esse carinho.